Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live da Malag Tour. Espero que vocês gostem. Nós vamos começar aí, vamos conversar com a Camila. Vamos bater um papo sobre a Itália. Camila que é fera aí da Itália, manja de tudo, conhece bastante, então ela vai dar algumas dicas pra gente. Eu acho que todo mundo anda meio tenso, né, por conta da quarentena e muita coisa acontecendo, então eu acho que a gente tem que distrair um pouquinho a cabeça e falar de coisas boas, falar de viagem. Eu acho que são coisas que nos fazem felizes, né? E a Camila, eu tive o prazer de conhecer a Camila. Ela trabalha com a gente na Malag Tour. Ela tem a página dela, que é a Viajária Pessoal. Ela desenvolve roteiros específicos, personalizados. Então, assim, ela faz um trabalho muito legal. Ela tem um know-how muito grande e a gente tem que aproveitar isso, né? Aproveitar ao máximo aí. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando aí para falar com a gente. Muita gente me pediu para deixar a live salva, tá? A gente vai deixar a live salva no final. E aí todo mundo que não conseguiu ver por algum motivo consegue ver no final, tá bom? Nós vamos seguir um roteirinho com algumas perguntas. E no final a gente vai abrir para perguntas para vocês também, o que vocês quiserem perguntar, tá bom? A Camila já apareceu aqui, eu vou autorizar ela aqui. Um minutinho. Camila. Oi. Tá aparecendo conectando aqui pra mim. Oi, Oi, vocês Camila. estão me vendo aí? Bem-vinda. Obrigada, gente. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo aí que está participando. Vamos falar um pouquinho aqui da Itália, das coisas que eu vi, das coisas que eu aprendi. Eu gosto muito da Itália, então, assim, tento estudar mais sobre a Itália. Vamos Tá, você lá, que acredita que eu legal. não conheço a Itália ainda? Ah, você é aí pertinho, Carol. Pois é. Tem que ir. Mas, Depois de hoje você vai ficar com vontade, viu? ai, eu já tenho muita vontade. Tenho certeza que você vai me ajudar bastante depois quando eu for pra lá. Ah, que bom. Espero. Tá, você não tava online aqui, eu tava te elogiando só um pouquinho, senão você fica muito com o ego Ah, inflado. é verdade. Senão eu vou ficar vermelha aqui, não vou conseguir falar. Ó, mas então eu tava explicando pro pessoal que a gente vai seguir esse roteirinho, até pra gente ter um Uhum, norte. No final a certo. gente vai abrir para perguntas. A gente já tem algumas perguntas que você já tinha recebido de algumas pessoas, né? Isso. Aham. Então é isso. Vamos fazer um bate-papo descontraído, vamos tentar dividir um Vamos pouquinho do lá. seu conhecimento com o pessoal. Vamos lá, vou tentar. Ó, a minha primeira pergunta é: quando que você foi para Itália? O que que você conheceu? Na verdade, são várias em uma, tá? O que que Aham. você conheceu na Itália e o que que você mais gostou? Tá. Eu fui para Itália em 2015. Sempre era meu sonho, né, conhecer a Itália. Então foi o primeiro destino na Europa que a gente visitou e eu escolhi para a lua de mel. Apesar de ter conhecido outros países, né, na lua de mel, a gente ficou um tempinho a mais na Itália. A gente escolheu a região da Toscana, então a gente conheceu ali a capital da Toscana, né, que é Florença, a maior cidade. Conhecemos Siena, San Gimignano, visitamos a região do Chianti, que é uma famosa região de vinho, porque eu sempre via aquelas imagens lindas da Toscana, com aquelas árvores. Eu até pesquisei hoje como que chama, são ciprestes. E aí, ciprestes. E daí eu queria muito passar por aquelas estradinhas para conhecer. Então, assim, foi um sonho mesmo. E a gente deu uma esticadinha, fomos também para Assis, que é uma cidade já na região da Úmbria, né? Não fica na Toscana, mas dá para encaixar super bem no passeio. E a gente conseguiu fazer. Fomos a Cortona também, que é a cidade do filme Sob o Sol da Toscana, e É, aquele A Vida é Bela, da Segunda Guerra, que sim, fala, né, sobre a Segunda Guerra. lindo esse filme. É lindo, lindo.
E eu queria muito conhecer essa cidadezinha. Então, assim, foi bem legal. Agora, o que eu Foram mais quantos dias já? gostei é a gente ficou só nessa região 6 dias, né? Na região ali da Toscana. Deu para fazer, lógico, né? Mas assim, se pudesse eu ficaria um pouquinho mais. E Tá, assim, e o eu que te eu mais perguntei o que você mais gostei, gostou. pois é difícil falar, né? Porque lá é tudo muito lindo, assim, para onde você olha é tudo muito lindo. Mas Florença realmente me encantou, assim, tanto que Florença é a minha cidade favorita no mundo, né? Florença, a questão da arte, assim, para onde você olha tem coisa bonita para ver. Florença foi muito bem estruturada com isso, né, na época da família Médici, que eles incentivavam financeiramente as artes. Então, de lá saíram artistas, né, como Michelangelo, Caravaggio, Botticelli. Então, tem os museus lá, né, para você conhecer as obras desses artistas. Você fica até assim, nossa, eu vi isso na escola, eu ouvi falar disso na escola, e de repente você tá lá do lado de uma obra dessa, sabe? É emocionante mesmo. E tem o Rio Arno, né, cortando a cidade. Tem todo um clima. A cidade você pode conhecer ela a pé. Ela não é muito grande, então assim, as Uhum. principais coisas para a gente visitar dá para fazer a pé, né? Então assim, realmente, eu acho que Florença é a minha cidade favorita no mundo, assim. Apesar de eu ter Olha, gostado de tudo, tá? O interior também é legal, bem cara. legal, mas Falando da região da Toscana, você acha que é um destino? Eu sei que uhum, você foi de lua de mel, acho que muitas pessoas pensam na Itália em si como um destino muito romântico. isso. Você acha que é um destino só romântico? Você acha que é um destino que atende família, criança? O que que você pensa disso? Não, é realmente assim, tem todo aquele clima de roteiro romântico, né? As paisagens, o vinho, né? O friozinho, mas dá sim para encaixar passeio com família, super tranquilo. Eu fiz um roteiro para um casal e eles levaram a filhinha de 1 ano e eles ficaram encantados, assim, foram super bem recebidos em todos os lugares, ficaram encantados com a estrutura, porque todos os lugares que eles frequentaram tinha trocador, né, para filha, coisa que aqui no Brasil, né, já é mais difícil, assim, dependendo de onde você tá. E tem coisa para criança, tem loja para criança, tem carrossel, enfim, tem passeios legais que dá para fazer com criança e dá para fazer a família toda assim, até porque, Carol, é um roteiro que não é muito caro assim comparado a outros destinos da Europa, né? Porque é pelo interior da Itália. Entendeu? Então, assim, fica mais fácil de ir com a família. Bacana, legal. De todas as cidades que você conheceu, de tudo que você sabe da região da Toscana, quais são as cidades que você acha que não pode perder, que tem que visitar, que são as que mais vale a pena? Então, Florença, né? Não pode Uhum. perder Florença de jeito nenhum. Siena, que também é uma cidade muito legal, uma cidade que preserva muitas tradições. Lá tem a corrida do Palio, né? Que é uma corrida de cavalos que acontece na praça principal da cidade há séculos, né? San Gimignano, que também assim uma cidadezinha muito gostosa. É uma cidade, ela é conhecida por ser a cidade das torres, porque É lá que na tem as época torres, não é? Eu lembro dessa história, isso sem torres, hoje parece é sete, alguma coisa assim. isso, é lá mesmo. Na época, as famílias mediam o poder entre elas pelo tamanho da torre. Então, elas construíam Olha, torres, o poder econômico, né, era medido com isso. Mas aí depois veio a peste negra, a cidade foi dizimada, enfim, aí acabou perdendo esse poder econômico. E isso, na verdade, ajudou a preservar a cidade. Ela é uma das cidades mais preservadas, tem mais características medievais por conta disso, porque depois a cidade ela foi meio que abandonada. E lá também tem o melhor sorvete do mundo, tá? Na gelateria olha. Dondoli. Ih, não deixa passar aqui, não. Já ganhou várias vezes como o melhor sorvete do mundo, então não pode deixar de ir.
É Pisa, né? Pisa, a famosa Torre de Pisa. Então, assim, é fácil de conhecer essas cidades porque elas são muito próximas, né? De San Gimignano para Pisa é muito pouquinho tempo, então dá para fazer tranquilo no mesmo dia. Tem também Lucca, que é uma cidade toda murada, e dá para percorrer a cidade nessas muralhas. E é muito legal, uma dica Ah, legal que eu sempre dou nos roteiros é que dá para fazer de bicicleta, né? Tem muitos lugares para alugar bicicleta na cidade. Então, vai lá, aluga uma bike e faz o passeio completo pela cidade, gastando menos tempo, né? É muito legal. Também não pode, ó, eu vou falando muito, tá, gente? Também não pode deixar de conhecer ali a região da Valdórtia, que é onde tem Montaltino, Montepulciano, que são as cidades que. Montaltino é a terra do famoso Brunello de Montaltino, né? É um vinho que é muito apreciado e aqui no Brasil a gente não encontra ele por menos de 300, 400 reais. E lá em Montaltino a gente comprou o Brunello a 15 euros. Então, uau, assim, dá vontade de trazer uma caixa, né, para a família inteira. Mas é bem legal. E essa região da Valdórtia também é onde a gente encontra muito essas arvorezinhas. Foi até uma pergunta que uma pessoa veio me perguntar: ah, mas é onde que a gente encontra as árvores bonitinhas da Toscana, as colinas? Aí, assim, entre essas cidadezinhas da Valdórtia e partindo de Florença também para a região do Chianti, que também é uma região famosa de vinhos, né? Ali também é muito legal de conhecer e dá para fazer de carro tranquilo, né? Dá para alugar um carro para conhecer essas cidadezinhas interioranas, assim, as estradinhas do interior, que são bem legais. o Cá, você Acho que tá é falando isso. de cidades e, e Como? eu já queria te perguntar, porque assim, às vezes a gente ouve muita coisa, às vezes a gente ouve que é melhor usar Florença como base e depois conhece todas as Uhum. cidades dali, ou não, é melhor fazer em outras cidades. O que que você pensa disso? Bom, quando eu já montei alguns roteiros, tá, para a região da Toscana, realmente assim é muito procurado. Eu indico realmente usar Florença como base, porque Florença fica mais ou menos próximo a todas as cidadezinhas, assim, né, as principais cidades. Então, e porque é a cidade maior, né, tem mais estrutura, enfim. Então a gente indica usar Florença como base e dependendo dos destinos que for visitar, se quiser esticar, por exemplo, até Assis, Arezzo, aí eu indico ficar em Arezzo. Ok, E também, assim, tem gente que prefere pernoitar também em Siena, né? Porque é a outra cidade com um pouco mais de estrutura ali nessa região. Acho que é. bacana. Perfeito. Você acha que para fazer. Eu sei que você fez em 6 dias, mas você acha que 6 dias Hum. é o ideal? Você acha que faz mais, que faz menos? O que que você acha? Se for para conhecer essas cidades que eu conheci, né? As principais cidades e ali um pouquinho da Valdórtia. Acredito que dá para fazer em 6 dias, principalmente se a pessoa tiver menos tempo, né? De repente vai aproveitar aí da Europa para conhecer outros países ou outros lugares da Itália, né? De repente Roma, enfim, dá para fazer em 6 dias. Mas se quiser esticar e conhecer com mais calma, eu indicaria de 8 a 10 dias, que é o que eu pretendo ficar da próxima vez que eu for, Ó, né? já Pelo tá menos isso. pra voltar, né, cara? Já louca para voltar. Dá uma esticadinha para Portugal que a gente já conversou. Ah, com certeza. Tem que aproveitar, né? Te visitar aí. E deixa eu já te fazer uma outra pergunta. Você Uhum, estava comentando em relação ao aluguel de carro, né? uhum. Vale a pena? O que que você indica? É o essencial? Não pode deixar de ter um carro? Ou então não? Ou não é tão essencial? O que que você acha? Olha, para conhecer Florença, não precisa, né? Porque, como eu disse, Florença dá para fazer tudo a pé. Na verdade, é até ruim
circular de carro dentro de Florença, porque tem muitas áreas de zona de tráfego limitado, né? Eles como preservam muito os monumentos, né, tudo da cidade, essas zonas acabam confundindo um pouco os turistas. Então, em Florença, não precisa. Mas para conhecer as regiões do interior, é muito importante sim. Porque você tem mais liberdade, né? De repente você está indo ali na estrada principal, mas não, eu vou ouvir uma coisa bonita, eu quero parar, e de repente quer pegar as estradas, as vias laterais, né? Enfim. E Vai também porque é muito rumo, fácil. né? De repente você tem um roteiro traçado, né? Mas aí você viu um negócio bonito, você quer parar. Então, assim, o carro te dá essa liberdade. Então, a gente indica ficar os 2 primeiros dias, né, em Florença, sem alugar carro, e depois já reservar antes, né, para pegar o carro para conhecer as cidadezinhas do interior. E aí veio uma dúvida de uma viajante nossa, a Manuela tá aí? Se valeria a pena, como é que faria, né, para misturar, né, como que vai para vinícola, provar vinho e dirigir. Aí, no caso desse dia específico, vale a pena contratar um passeio, né? Você pode contratar um passeio lá. Tem as empresas lá que você pode contratar na hora ou você pode fazer antes pela internet. E parece que E lá aí eles são bem rigorosos em relação ao álcool com o volante. são bem rigorosos, são bem rigorosos. Não é legal beber e dirigir. Então, dá para nesse dia contratar o passeio e deixar realmente o carro para os outros dias, né? Para conhecer mais as cidadezinhas menores e aí vai revezando, porque sempre tem vinho, né? Em todo lugar tem vinho. E aí reveza, tem o motorista da rodada, né? Tem que fazer assim. E Ô, também, Cá, gente, deixa eu não só te pode. cortar um pouquinho. É porque tem Pode algumas falar. pessoas que já estão fazendo pergunta, é só para a gente não perder o ritmo aqui. Ah, sim. A Denise está perguntando se reservando o carro aqui no Brasil sai mais barato do que reservar na Itália. Você teve essa experiência? Você tem essa noção? Olha, sempre reservando antes é mais barato, tá? Porque na hora, às vezes não tem disponibilidade de carro, então você poderia encontrar um carro mais em conta pela internet que chega na hora esse carro já saiu, né? Uhum. Então, assim, vale muito a pena reservar antes mesmo, é o melhor. E eu também Tem costumo mais dizer, pergunta aí tá, porque eu acabo que eu não tô vendo e depois a gente volta para responder. tá. E é aquela história também. Tem muitas pessoas que preferem parcelar a viagem, né? Então, tudo que a gente compra no Brasil, a Isso. gente parcela. E Não, aí, com certeza. chega lá já com tudo pago. Passeios também, Denise. Vi que a Denise está falando em Uhum. relação a passeios. Sabe o que Aham. acontece? Até pela experiência de agência. Muitas pessoas falam Uhum. assim, ó, quero fechar só o aéreo e o hotel. Outras falam, quero aéreo, hotel e carro. Outras falam, quero aéreo, hotel e transfer. Nunca querem passeios. A maioria Uhum. das vezes não querem fechar os passeios, querem deixar para fechar no destino. Chega no destino, Uhum. acaba pagando mais caro, acaba não encontrando um passeio talvez com qualidade. Então, assim, Uhum. é complicado. Eu falo que tudo É que complicado, é. antes, eu acho que isso vale mais a pena. E você não corre risco de ficar sem também, né? Isso é muito importante. Eu vi aqui uma pergunta sobre quantas garrafas pode trazer. Eu te confesso que agora eu esqueci os limites, mas eu até tenho um post no Viajária Pessoal sobre os limites do que pode trazer, quantidade de líquido, essas coisas. Depois a gente relembra aí, tá? Dá uma olhadinha aqui no feed do Viajária Pessoal, tem esse post, tá bom? Bacana. Mas então, então, sobre os veículos, não pode esquecer que na Itália precisa da permissão internacional para dirigir, tá? Ela é super simples de tirar, você consegue fazer pela internet, chega no seu endereço, mas assim, pelo menos um mês antes, né? Já dá uma olhada, um mês antes da viagem, dá uma olhada, porque a permissão internacional para dirigir é necessária sim na Itália, tá bom? E você lembra qual que é a duração, a validade dela? São 2 anos? Eu não me lembro. Eu acredito que seja 2 anos, Carol, porque eu tirei a minha já tá vencida. É, a minha também. Acredito que sejam
sejam 2 anos mesmo. Mas renovar também é tranquilo. É super É fácil de fazer. Eu até levei bacana. uma multa. Ih, Chegou verdade? pra mim no Brasil, aham. A multa chegou justamente porque eu estacionei na zona de tráfego limitado, é ZTN que eles chamam lá. E aí chegou a multa pra mim no Brasil, eu tive que pagar e tal, lógico, né? Mas faz parte, a gente vai e aprende, né? E depois eu pesquisei mais e aí eu descobri que realmente eu fiz, né? Parei no lugar que não podia. Então, por isso que é importante pesquisar também, né? Pra gente ficar de olho, ver as placas, o que que indicam e tal. Estão te chamando de barbeira aí, ó. Ok. É verdade, é A verdade. Olivia perguntou qual vinícola que é legal para conhecer. Você teve experiência com bastante vinícolas? Como que foi essa questão da parte da vinícola? Eu contratei para poder ir para o passeio de vinícola. A gente contratou um passeio que ia para Montaltino, Montepulciano e Pienza. E aí, nesse passeio já tinha uma vinícola inclusa, que era a vinícola do seu Mário, que é um senhorzinho muito simpático. E assim, a gente fez amizade no passeio, porque tinha um monte de gente, tinha brasileiro. E ele é muito, muito assim, sabe, acolhedor. Então, eu fui nessa vinícola, era uma vinícola menor, não era uma vinícola famosa, mas se você quiser, quem perguntou da vinícola aí, me manda um direct que eu pesquiso e te falo aí, te indico as vinícolas bacanas. Porque a gente realmente, nesse passeio que eu contratei, a gente foi numas vinícolas pequenas, familiares, entendeu? Mas foi Uhum. muito legal também, vale muito a pena. Ah, eu particularmente, eu gosto muito dessas experiências assim. É igual Buenos Aires. É, Tem as vinícolas gigantes e tem as pequenas, né? Então, assim, não que é, é legal conhecer as gigantes, é legal também. uhum, Eu acho que a experiência é muito é. mais personalizada, mais exclusiva nas pequenas, Sim, né? sim, com certeza. Você se sente mais acolhido mesmo, né? É verdade. Ô, Kai, deixa eu te perguntar outra coisa. Melhor época do ano para ir para Toscana? Bom, outono e primavera, né? O outono deles vai de setembro a novembro, mais ou menos. E, inclusive, setembro é uma época muito boa porque é a época da colheita. Né? Então, assim, eles fazem muita festa por lá, por conta disso. Fora que as paisagens no outono ficam deslumbrantes, né? E aí não é alta temporada, né? Então, assim, a gente consegue economizar um pouquinho mais por conta disso. E a primavera também é legal, de março a maio, mais ou menos, né? Nessa região. Porque, assim, como a Itália tem muitos climas diferentes, nessa região ela costuma ser frio, né? Muito frio no inverno, e o verão é Uhum. quente mesmo. Aqui as estações são muito bem definidas, né? Opa, voltou. As estações são, voltei, as estações são muito bem definidas. Então, por conta disso, é melhor viajar para não pegar nem muito frio, nem muito calor. É melhor chegar nessa época aí, outono e primavera. Bacana. Em relação à moeda, é euro em todos os lugares? Como que funciona? Carol, o ideal é levar euro, né? Já levar daqui do Brasil o euro. Nas cidades maiores, tipo Roma, de repente até Florença, Milão, é mais fácil você conseguir trocar o euro, né? Assim, o dólar pelo euro. Uhum. Mas para Acaba, viajar pela né? Toscana, como? Acaba perdendo não só na troca, mas Perde. tempo e tudo isso, né? Perde dinheiro também, porque aqui você consegue pesquisar a cotação que tiver melhor. Lá você vai ter que comprar a que você achar, né? Então, assim, e nas cidadezinhas do interior não tem como, você vai ter que usar o euro. Então, assim, o ideal é levar mesmo o euro e o cartão de crédito para alguma urgência, né? Que pintar, e aí é bom levar o cartão de crédito habilitado para uso internacional. É verdade. Já falando em relação às cidades pequenininhas aí que você falou, uma dúvida. Uhum. Em relação ao idioma, principalmente nessas cidades menores, fala-se Uhum. inglês, não fala-se inglês, é só italiano? Como que é?
Na verdade, na Itália, alguns lugares você até encontra pessoas falando inglês, né? Mas assim, é mais difícil. É mais comum em cidades maiores, mesma questão do euro, é mais comum em cidades maiores. Em Florença, a gente passou um apertozinho no primeiro dia, porque a gente ficou num hotel que chamava Hotel Ponte Vecchio, que é o nome de um dos principais cartões postais da cidade. Uhum. E a gente, né, meu marido falando inglês e o taxista falava muito pouco e a gente estava com dificuldade, porque a gente falava Ponte Vecchio e ele achava que o nosso hotel era na ponte. Ah, Então ficou aquele aperto ali para a gente poder chegar, mas no final deu certo. E essas aí, assim, ótimas, né? Porque a gente não esquece. não, sempre tem história, sempre tem história. Mas aí, assim, o inglês é bem falado em alguns lugares, mas principalmente no interior vai ter dificuldade, né? As pessoas falam mais o italiano mesmo. E aí, o que eu também sempre indico nos meus roteiros é a questão de comprar o chip de celular no destino. É muito importante não ficar sem internet, né? As pessoas falam, ah, mas aí vai ter no hotel, vai ter no metrô, vai ter, de repente, no restaurante, sim. Mas para esses momentos, né, de aperto, você vai precisar usar o celular. Exato. Então, eu indico para comprar o chip local, que é mais barato, né? E, e aí deixar os aplicativos de tradução baixados no celular. É muito Bacana. Ó, importante. aproveitar duas perguntas, da Alessandra e da Denise. A Alessandra Uhum. perguntou em relação ao seguro, eu acredito que foi ao seguro viagem. E a Denise, se é seguro. O destino. Então a gente já une as duas. Sobre o É seguro, verdade. sobre o seguro viagem, Itália também é obrigatória. Aqui na Europa tem É alguns destinos. obrigatório, é. Uhum. Exatamente. Então, como turista é obrigatório, tem que ter. Tem muitas pessoas que vêm para Portugal que falam para mim: "Ai, mas eu não vou ficar doente, eu não quero fechar seguro". Eu falei: "Gente, mas vocês não entram. Se para Não pode entrar. entrar, se pergunta do seguro e não tem, não entra". É, Então, Carol, assim, mas é complicado, né? Porque até mesmo, eu não vou ficar doente. Você pode sofrer um acidente. A minha amiga quebrou o pé na viagem. Precisou olha usar o aí. seguro, Não, e entendeu? outra Então, coisa, assim, a situação é totalmente diferente. É claro que a gente não vai para uma viagem pensando que a gente vai ficar doente, mas tudo pode acontecer, claro, lógico. né? Então Tudo a pode gente tem que estar acontecer. preparado assim. E eu acho que o seguro ele É, tem um custo-benefício gigantesco. Tem um custo tão é, baixo para tanta coisa boa que ele tem, né, Cá? é verdade, é verdade. E assim, a saúde desses países é muito desenvolvida, né? Então, assim, você sabe que você vai pagar e você vai ser bem atendido. É Então, vale verdade. muito a pena, né? Até Vale a pena teve um mesmo. caso aqui em Portugal, teve uma cliente minha, ela veio com a mãe idosa e Uhum. eu conhecia de Ribeirão, não conhecia pessoalmente, mas eu conhecia, fiz questão de buscá-las no aeroporto, levá-las no hotel para Ah, conhecer. legal. E aí foram para Fátima no segundo dia. Você acredita que ela caiu, Uhum. a senhora caiu lá, machucou o pé Ah, e meu elas entraram em Deus. desespero. Então, tipo, com o seguro, a gente já viu qual era o hospital que tinha que ser levada e já foi atendida. Então, assim, É. são coisas É que uma tem que dor de cabeça que poderia ter sido muito pior se ela não tivesse seguro, né? foram atendidas super rápido. Uhum. Era próximo do hotel, o aeroporto, ó, o hospital que elas foram. Então, assim, tem uma Olha, cobertura. olha o Paulo falando que o gesso é diferente. O Ah, essa Paulo parte. brincando aí. Ele fala, deve ser legal, né? O gesso deve ser diferente. Tá. Ai, meu Deus. É melhor não Então, precisar, né? Mas caso precise. é verdade. Pois E em é. relação à segurança da Itália, o que você acha? Eu acho seguro, assim. A gente caminhava à noite nas ruas e não tinha problema nenhum, não tivemos problema nenhum. Mas, né, não custa você não dar bobeira, levar a doleira para você guardar o seu dinheiro, né, junto com você, deixar um pouco de dinheiro no cofre do hotel, sempre espalhar, deixar um pouquinho de dinheiro com um pouquinho de dinheiro para o outro, só para não passar aperto mesmo, né? Mas assim, basicamente a segurança lá é muito bem estruturada, você vê policiais nas ruas, então não acho que seja uma preocupação, não.
É só questão, assim, da gente ser prudente mesmo, né? De tomar essas medidas. Uhum. Eu acho que isso é em todo lugar, né, Cá? Muitas Pois é, pessoas todo falam, lugar. eu vou para a Europa, ai, nossa, tô super tranquila, tô super seguro, não tem violência, não sei o quê. Eu acho que isso acontece em todos os lugares. É claro que alguns lugares mais que outros, não se compara com o Brasil, que a Sim, gente... sim. É, Mas todo cuidado é pouco, então a gente tem que ficar bem atento. claro. Ainda mais Tem que ficar lugares, de olho. né, tipo, que tem Aham. muita movimentação, então Que sempre eles tem uma... sabem, né? É. A minha Hum, irmã, por exemplo, Carol, ela foi para França. Eu acho que ela tá aí assistindo a gente. Ela foi para França e eles alugaram um carro. E no dia de ir embora, fizeram um check-out no hotel e até esperar, né, para o horário do voo, eles resolveram ficar aguardando ali na recepção, deixaram a chave. E aí não prestaram atenção, deixaram a chave em cima da mesa e uma pessoa simplesmente foi, pegou a chave do carro e lá, hum. como é carro alugado, tinha placa, tinha tudo. E tudo, simplesmente tudo que eles levaram estava dentro do carro que eles alugaram. Então, assim, a pessoa levou o carro e eles voltaram para o Brasil com a roupa do corpo. Então, assim, eles estavam na Ih, França, sim, e depois ainda tiveram que pagar a franquia do seguro do carro alugado. caramba, foi um... É, pois é, então assim, dentro do hotel que eles estavam, né? Você nunca vai esperar. Então, são medidas mesmo que, assim, acontece lá também. É com menos frequência do que aqui no Brasil, mas acontece, Uhum. né? E ó, o povo já tá querendo falar de comida aí. O Paulo, a Alessandra, Ah, vamos falar então. o que tem de bom para se comer na Itália? A gente já sabe de massa, Ai, sabe de gente, vinho. O que tudo, você recomenda? tudo de bom. As massas, né? Lógico, assim, aonde você vai. E o legal da Toscana foi até a Juju Borato perguntou se era barato viajar para lá. E na Toscana o legal é que os preços são muito mais em contas do que se você for para Roma, por exemplo. Né? Então, Hum. assim, a gente comia um prato de uma massa super gostoso e tal por 8 euros. Aqui no Brasil, a gente vai num restaurante, hoje em dia, né? Na época, assim, comparando com a época, você vai num restaurante mais arrumadinho, você paga, sei lá, 60, 70 reais num prato. E aí lá a gente comia muita e eram pratos caprichados de massa. Carol, você tá me ouvindo? Acho que travou aqui. Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo, tá travado na sua imagem. Voltou. Carolzinha, voltou. É, então, assim, os pratos são bem caprichados. Em Florença tem a famosa bisteca fiorentina, que é uma carne que é muito gostoso, assim. É uma carne grossa e tal, que vale a pena conhecer. E as sobremesas, né? O gelato italiano, o tiramisu. O Hum. tiramisu, inclusive, é de Siena, né? Ah, É uma sobremesa criada em Siena. E é isso, pizza de rua. A gente comprava pizza, fatia de pizza a um euro. olha, Deliciosa pizza, eu não me esqueço dessa pizza. Compramos assim no meio da rua, assim, sabe? Tudo lá é bom, tudo lá é muito bom. que delícia. Eu fui inspirada hoje a fazer a pizza que eu te contei antes, coloquei nos Ah, é stories. verdade! Então, eu E, inventei, eu tô de dieta, inventei fazer aham. massa integral. Ó, o recheio, Ah, que foi a Sil que fez, mas a massa em si foi aham. mais ou menos. Mas na próxima eu acerto. É. Não. Não, mas é isso aí. A gente vai testando em casa, né? Vai dando certo, uma hora dá certo. Primeira vez, Pizza tá é tudo. bom de qualquer jeito. Ó, deixa eu já voltar aqui na pergunta do Júnior, que ele estava pedindo indicações de vinhos. O Júnior Uhum, perguntou aqui qual o melhor vinho, qual é o indicado. O que que você acha? Tem uhum. algum específico? Olha, o Brunello de Montaltino tem que provar se tiver lá, tem que aproveitar, né? Se tiver nessa região específica da Toscana. Ele é E vendido ele, na assim, tem. Itália toda ou não, cá? Sim, sim. Você encontra ele na Itália toda, mas o preço amigável, igual a gente encontra na Toscana, já vai ser mais difícil. Mas dá para encontrar sim na Itália toda.
E é porque tem várias vinícolas e tal. Eu sei que assim, parece que a safra de 2010 ela não foi muito bacana, os vinhos não Ó, saíram muito bons. Então, evitar essa safra de 2010 foi a dica que a gente recebeu lá. Mas qualquer Brunello de Montalcino, e eu gosto muito do vinho rosso, que também tem muito nessa região. Ele é um vinho, no meu paladar, assim, né? Não sou entendedora de vinho, mas eu acho um vinho mais leve, gosto muito. E tem o famoso Barolo também. Não é típico dessa região da Itália, mas também é um vinho que aqui no Brasil é caríssimo. É difícil de achar. bacana. A Sara está perguntando como é a receptividade das pessoas. É, então, o italiano, ele não costuma ser muito simpático, não. A gente teve um pouquinho de dificuldade, mas assim, tudo depende, né? A gente foi num lugar, por exemplo, que era um lugar típico deles, e eles não estavam muito afim de receber turista nesse lugar que era típico deles. Então, assim, a gente fica com aquele monte de pergunta e fala meio lado, meio italiano, meio português, meio inglês, mas enfim. Fora isso, os lugares, eles são muito preparados para receber o turista, né? Então, assim, os restaurantes, as pessoas te tratam muito bem, no hotel. Entendeu? Mas assim, eles não são aquela simpatia, não são tão abertos assim, Uhum. como aqui no Brasil, né? Calorosos Que a como gente brasileiro, né? não são tão calorosos. Mas você não vai ser maltratado, não, porque as pessoas são educadas, né? Elas só não são, né, muito calientes, né? Vamos dizer assim, mas são educadas. Tá, e só voltando aqui um pouquinho no Beto, que é meu paizinho, que ele estava perguntando Uhum. Ah! é, Bem-vindo! Que legal! referente a atendimento médico em caso precise. Como no nosso. Uhum. Ele é chileno, viu, Cá? Mas eu acho que é a Ah, mesma é? coisa que o Brasil, né? Também é obrigatório seguro viagem. Essa questão de Uhum. hospitais, você sabe como que funciona com seguro? Se é bem atendido, se é mais tranquilo, se não é? Olha, eu acredito que vai depender também do seguro viagem que a pessoa vai contratar, né? Se Hum, contratar um seguro melhor, tende a ter atendimento em hospitais, né, mais estruturados. Então, assim, não precisei usar o seguro viagem, mas assim, já tive uma colega que precisou e não teve problema. Foi, olhou lá, né, entrou em contato com o seguro, olhou qual era o hospital credenciado e foi atendida, deu tudo certo. bacana. A Bruninha apareceu aí, ó. Ei, Bruninha! Ei! Tá perguntando se você tomou lambrusco. Ah, lambrusco, adoro lambrusco. Tomei sim, adoro. Ele é mais docinho, né? É, mais adocicado. Eu gosto assim. Tomamos lambrusco sim. Tomamos de tudo. A gente tomava vinho no almoço e no jantar. Uma E, coisa. mas, ó, eu acredito que lá deve ser muito parecido com Portugal em relação a valores, né? Às vezes é mais barato a gente tomar vinho que tomar água. Aham, claro. Ah, falando nisso, a Ah, água é uma dica que eu também coloco no roteiro. Na Itália inteira, a água da torneira é potável. Então, ah, assim, bacana. pode tomar água da torneira no hotel, pode chegar no restaurante e pedir água. A água da torneira lá é tranquila para consumo. Bacana, Dica excelente. para Ó, economizar. a Alessandra tá perguntando aí se tem algum vinho digestivo de lá, igual aqui tem o vinho do Porto. Olha, eles costumam oferecer lá a grappa, né? Que A é gra... eu não sei se a grappa é digestiva, mas ela é usada, né? Ela é feita com os restos das uvas e tal, então é bem concentrado. Não sei dizer se a grappa é digestiva, mas eles costumam oferecer lá nos restaurantes. Bacana. A Silmara tá perguntando se compensa gastar um pouquinho mais com seguro viagem, um seguro mais completo. Qual que Eu você acredito que tá? sim. Oi? Qual cobertura que você fez? Você lembra? Se foi média, se foi intermediária, básica ou não? Eu acredito que eu fiz uma cobertura intermediária.
É, eu gosto muito assim, da gente se preocupar, né, com a questão do seguro de bagagem, né, de que tem que ter assistência à bagagem, no caso de extravio, Nem me lembro assistência jurídica. o que aconteceu comigo. Ah, Importando. Fui não, passar o pode Réveillon em falar. Vegas. Imagina o frio que é, né? No Réveillon lá. Uhum, Beleza. Chegando lá, e eu ia fazer Los Angeles e Las Vegas. E aí, chegando lá, a hora que eu cheguei para uhum. pegar minha mala, cadê minha mala? Cadê minha mala? Cadê minha mala? Ah, E a minha mala estavam todas as roupas de frio, bota, sapato, tudo. nossa. E aí me Pois é. prometeram, tipo assim, eu cheguei em Vegas, peguei o carro e fui para Los Angeles. Me prometeram que iam mandar a mala para Los Angeles no outro dia, certeza absoluta, certeza absoluta. Conclusão, Uhum. eu tive que perder um dia todo fazendo compras, porque eles foram, ainda que devolveram, mas foram devolver minha mala no momento que eu tava fazendo check-out para voltar pro Brasil, no hotel. Então, assim, Pois com o é. seguro, mas com o seguro eu consegui recuperar tudo, cara. Eles pagaram todas as roupas que eu comprei, tudo que eu Ah, olha tive, só. eles pagaram. Então, assim, realmente valeu muito a pena. Não, vale muito a pena, sim. Então tem que olhar essa cobertura, se tem essa cobertura de extravio de bagagem, assistência jurídica também, porque às vezes a gente não sabe o que pode acontecer, né? Não, às Uhum. vezes você tá fazendo uma coisa que aqui no Brasil é tranquilo e lá o policial te olha torto, enfim, né? A gente não sabe. A princípio, eu não vejo nada assim na Itália que seja muito diferente daqui do Brasil, tá? Mas assim, eu tô comentando isso porque realmente tem países que têm leis diferentes. Sim, Então, assim, é importante olhar isso e a cobertura mesmo, né? De se der algum problema na viagem e tal, tem que olhar danos materiais, enfim, essas coisas aí. verdade. Ô, Kai, deixa eu já te fazer outra pergunta. Em relação ao financeiro, o que você dá de dica Uhum. para economizar na viagem? Então, para economizar, olhar tudo antes, né? Pesquisar. Por isso que, assim, eu pesquiso muito quando vou montar o roteiro, pesquiso a questão dos restaurantes, porque, querendo ou não, tem muito restaurante que é o chamado pega turista, né? Uhum. Então é bom pesquisar, é bom fazer o seguro viagem, é importante alugar o carro com antecedência. Eu gosto muito também de fazer coisas a pé, tá? E assim, Florença é um lugar que dá para fazer tudo a pé tranquilamente, né? E dependendo outras regiões da Itália, Roma, por exemplo, usar transporte público. Eu ensino muito assim como usar, indico. Ah, para ir para tal lugar, você vai pegar esse daqui em tal lugar. Eu faço bem detalhadinho, porque eu sei que economiza muito, né, nessa parte de utilizar o transporte público. Mas o que? A questão da água ser potável, porque a água na Europa é caro, né? Uhum. E assim, o que for comprar, se quiser, né, assim, comprar alguma coisa para, se você, seu hotel, por exemplo, não tiver café da manhã, vai no mercadinho local, é até legal para conhecer, adoro conhecer os mercadinhos para ver o que que eles vendem lá, sabe? Os produtos Eu, diferentes. nossa, eu sou apaixonada por É, frutas. Então, toda vez que eu mudo de país, eu quero experimentar todas. Frutas e refrigerantes são minhas paixões. É, pois é, tá vendo? Então, aí a gente acaba conhecendo essas coisas nos mercadinhos locais, Uhum. né? É verdade. Então, é mais ou menos isso. Mas assim, pesquisar é muito importante, né? Você ir, porque tem gente que fala assim: ah, não, chegar lá eu me viro. E nesse chegar lá eu me viro, lógico que ter surpresas positivas na viagem é importante, mas você também tem que estar preparado porque podem acontecer, né, coisas que você não está esperando que não são positivas, Hum, né? E também para você economizar, porque pesquisando antes dá para economizar bastante, com bacana. tudo, assim. Antes de abrir para as perguntas que a gente tem anotado aqui, que já tinham te mandado também, algumas acho que você já respondeu, mas eu também quero Acabei falar respondendo delas. algumas. É, Aham. duas coisas. Uma eu já sei a resposta, que eu ia perguntar se você voltaria para a Itália, mas já sei que você já está planejando voltar. Sim, sim, com certeza eu voltaria. E Voltaria o sim. que você faz de diferente
que não fez na primeira vez? Eu ficaria mais tempo. Ah, Foi assim, foi muito legal, foi uma viagem bem legal. E talvez eu também teria pesquisado mais, né? Naquela época, eu ainda eu, eu sou servidora pública, né? Eu sou escrivã de polícia, licenciada. Então, eu não era do turismo na época, né? ô, Ká, E já que agora eu tô. vamos fazer um parênteses aí. Uhum, E claro. o que te trouxe para o turismo? Como que você começou a desenvolver os roteiros? Como que foi esse início? Conta um pouquinho pra gente. O início foi justamente isso, né? Eu precisei tirar a licença sem vencimento para poder acompanhar meu marido. E daí eu fiquei parada, me vi parada, sem trabalhar. E assim, é muito ruim porque eu sou acostumada a trabalhar, né? E você de repente fica sem ter com quem conversar, fica só em casa. E daí a gente também começou a viajar um pouco mais, né? E eu montando os nossos roteiros, eu falei, puxa, olha isso aqui que bacana, né? E assim, eu quis fazer até para ajudar outras pessoas, porque tem gente que eu sei que não tem tempo e preparar o roteiro demanda muito tempo. E eu fazendo aquilo ali, o meu tempo assim voava, eu viajava ali junto, né, montando o roteiro, e eu gosto muito, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. É uma Isso coisa que faz tá me quanto fazendo muito bem. tempo, Ká? Pode Isso, falar. isso faz quanto tempo? Isso faz 1 ano e meio, mais ou menos. Legal, legal. Então já foram muitos É. roteiros aí nessa trajetória. Foram bastantes. Foi muito bom pra mim. E assim, eu faço com amor mesmo, sabe? Faço bem detalhadinho e é muito bom você ver o resultado positivo, né? A pessoa vai, viaja, e aí ela me manda foto, e eu me sinto viajando junto com a pessoa, assim, é bem legal. Bacana, Cá. Bom, então eu vou vir agora aqui para as perguntas. A gente falou um pouquinho de alimentação aí e o pessoal empolgado. Uhum. Todo mundo querendo pizza, querendo sorvete, querendo chocolate. Ó, e o É. Paulo aí, não sei se você viu, mas o Paulo já respondeu que ele comeria mais. Era o que ele faria de diferente. Ah, ele comeria mais ainda. Ai, gente. O Paulo é meu marido, tá, gente? Ele engordou 10 quilos na viagem Meu para Deus. Itália. Tá, então Mas vamos lá. depois perdeu. Então tudo bem. É. A Juju, ela tinha te perguntado: viajar para Toscana é muito caro? Uhum. Então, viajar para Toscana acaba sendo mais barato do que muitos outros destinos da Europa, né? Porque é uma região interiorana, come-se bem, gastando pouco, tá? Dá para a gente fazer uma média aqui de refeição de na época que eu fui, né? A gente gastava mais ou menos 20 euros no almoço e uns 30 euros no jantar, né? Fora as entradas dos Isso museus. por Então, assim, pessoa? Dois. por casal, por casal. Bacana. Então, assim, uma média de 100 euros para o casal, na época que eu fui, era suficiente. Hoje eu não sei como estão as coisas, né? É difícil falar aqui por conta da pandemia também. A gente não sabe como que vai ser o turismo depois disso. Mas a gente foi a Paris, por exemplo. Paris já é bem mais caro. Paris, por exemplo, para a gente, o casal, a gente não gastava menos de 150. Então, assim, 50 euros a mais do que na Itália, Bastante né? coisa. Então, é bastante coisa por E dia, né? só um parênteses do que você estava falando, que a gente também ia falar sobre hotel e sobre restaurantes e tudo, mas a gente Uhum. pensa justamente por conta da pandemia agora, de tomar um pouco mais Uhum. cuidado em saber o que está aberto, o que não está aberto. A gente não sabe como vai ser, né? Quais restaurantes vão aí sobreviver, quais hotéis. Infelizmente, o turismo está passando por uma crise muito grande, né? E vamos passar e vamos voltar com tudo, né? Com certeza, com certeza. Isso aí. Tá todo mundo louco dentro de casa querendo viajar. É verdade.
Ó, a Moreira, a Manuela, tinha perguntado de beber nas vinícolas, mas você também já tinha respondido em relação a isso. Usar carro, É, deixar só para quando não for beber, quando for beber, fazer os passeios. isso. A dúvida da Gabriela: diferença entre as regiões. Certo. A Itália é um país que é um território estreito e comprido, né? Então, o país acaba passando por muitas variações. Você encontra os Alpes italianos, né? Montanhas com gelo, com clima frio, que é lá perto da fronteira com a Suíça e com a França. Também uma região belíssima de conhecer. Aí descendo vem Milão, Veneza, que são cidades do norte da Itália que são mais frias também. Aí vindo para o centro, né, a Toscana, a região da Toscana ali com clima temperado. E o sul, as praias mediterrâneas maravilhosas, né? É um clima subtropical ali na Sicília, nessa região ali. Então, é muito variada. A Itália é muito rica, né? Muito rica de beleza natural, assim como o Brasil. Apesar de ser menor, né? A Itália ainda tem muita diversidade, porque está na Europa, né? Num país, num continente com um clima temperado, um clima mais frio. Então, você encontra essas é só coisa boa, né? Aí você encontra montanha, praia, aí as colinas, enfim. É um país bem diversificado. Bacana. A Olivia perguntou: o que não deixar de visitar na primeira viagem para a Itália? Quantos dias e o melhor meio para conhecer a Toscana? Essa já foi respondida. E como fazer Uhum. turismo rural pela Toscana? Como fazer? Turismo rural. Ah, turismo rural, certo. Eu vou começar pela última. Tá bem. O turismo rural tem muitos hotéis, isso tá uma tendência lá acontecendo na Itália, né? Tem muitos hotéis, fazendas, inclusive tem castelo para você se hospedar, né? Nessa Eu área rural. tô... É muito legal, preservado, com características medievais. E é legal porque nesses hotéis fazendas, né, você pode participar de colheita, da colheita deles, se você for em setembro. Você consome o que é produzido na própria fazenda, né? E fora que é um turismo assim de mais contato com a natureza e, né, mais tranquilidade, assim. Você vai para relaxar. Dá para fazer isso também um dia só. Você vai, contrata, reserva antes, né? E fala, ó, vou passar o dia aí na fazenda. De repente você não precisa se hospedar. Mas aí dá para aproveitar tudo que a fazenda oferece. Que legal. A primeira pergunta eu esqueci. A primeira é o que não deixar de visitar na primeira viagem para a Itália. Ah, tá. Pois é, aí vai depender, né? Assim, se você gosta de praia, eu iria para o sul. Iria para o sul porque tem praias incríveis, né? Na Itália. Tem ali a região da Costa Amalfitana, a região da Sicília, da Puglia, a região da costa em geral. Tem muita coisa legal para ver. Mas assim, quer um roteiro mais tranquilo, contato com natureza, vinho e tal. Aí eu já iria para essa região central, iria para a região da Toscana, arte também, que tem muito. E arte, na verdade, acho que dá para encontrar em todo lugar da Itália, né? Um turismo mais badalado, Milão, Roma, né? E se gostar mesmo do frio, passear, esquiar na neve e tal, norte da Itália, sem dúvida, vai para os Alpes italianos. Inclusive, é mais em conta do que ir, por exemplo, para a Suíça, para quem gosta, né? Que bacana, Cá. Outra pergunta da Marcela. Aquelas viagens, Uhum, aquelas imagens da Toscana com grandes relvas ficam entre quais uhum. cidades? Ah, então, eu acho que eu até comentei, né? É Que verdade. tem muito disso na Valdórtia, que é tranquilo fazer o passeio saindo da Toscana, saindo de Florença para essa região, de carro, aluga o carro, vai pegando as estradas e vai conhecendo essas cidadezinhas, Montalcino. Carol, tá me Voltou. ouvindo? Agora sim. Voltou.
Então, entre Florença e essas cidadezinhas da Valdórtia e também a região do Chianti. Você encontra mais essas paisagens nas estradinhas mesmo, né? Nas autoestradas você até vê, mas é mais comum nas estradinhas do interior. E realmente são lindas, né? Nossa, a gente vê cada imagem, né? Parece pintura. É, Bom, e tem mais uma pergunta. tá. A Rita pediu para você falar sobre a Grota Palazese, que é um lugar Ah, é o restaurante, né, Rita? Nossa, esse restaurante é maravilhoso, é um dos restaurantes mais românticos do mundo. Ele fica na Puglia também. Eu até anotei o nome da cidade, eu esqueci agora, mas eu tenho o nome da cidade anotado aqui. Poliano al Mare. Esse restaurante ele foi construído dentro de uma gruta e ele assim tem uma vista incrível do mar Asiático. O mar Asiático fica batendo ali nas rochas. É um restaurante realmente assim, se vê as imagens, ele é muito romântico. Ele tem até regras, tipo, não pode ficar mais de 2 horas dentro desse restaurante. eu não sabia. Criança, pois é. Criança à noite não entra porque eles querem preservar o clima romântico. Então, assim, crianças abaixo de 10 anos, né? Abaixo de 10 anos só entram pro almoço. Tem toda assim, você não pode ir de chinelo e tal. Mas, assim, é um restaurante que tá na minha listinha, viu? Tenho muita vontade de conhecer. Ó, o pessoal tá pedindo para repetir o nome. Deixa eu ver se dá para eu digitar aqui, que aí Ah, sim. dá. Aí fica mais Grota fácil. Palazzese. Grota com dois T's. Oi, Palazzese. Palazese. Foi. Aí, prontinho. Isso. Olhando no Google, você vê as imagens incríveis que tem desse restaurante. Ai, peraí, que agora a pessoa não sabe mexer aqui, quer mexer, entendeu, cara? Pronto, tô. Imagina. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algo que gostaria de saber sobre a Itália? Pode perguntar. Manda aí, gente. E eu acho que eu matei todas as minhas curiosidades e eu já estou aqui pensando quando é que nós vamos fazer essa viagem logo. Aí, tá vendo? Eu tenho certeza que agora a Itália já tá mais perto de ser um destino para você aí. Com certeza, cara. A gente quer fazer a Itália Que sim. bom. E eu tenho muita vontade de ir mais para a parte de interior também, mais para a região de Uhum, Toscana. Claro que eu quero conhecer uhum. Roma, Milão, para ter experiência, né? Mas eu penso É, mais em um destino mais tranquilo, assim. Quero fazer Itália com bastante dias também, para conhecer bastante. Ó, o é. pessoal tá Aí, ó, perguntando. algumas perguntas. A Sara perguntou de partida de futebol. Claro, compensa sim. Ali na Toscana, o time deles é o Fiorentina, né? Mas ali na região de Milão tem muitos jogos ali, Turim, então compensa muito. A época que a Bruna perguntou aí, né? Aí a gente já falou que é mais assim, outono e primavera, Bruna, que a gente indica mais, porque as paisagens estão bonitas, né? Pompeia é muito legal. Coloquei no quiz de hoje, viu? Pompeia fica pertence a Nápoles, né? E tem os museus lá que dá para conhecer a história do que aconteceu. Também vale muito a pena. Você pegou aí as outras, Carol? Acho que eu não consegui pegar, Peguei. não. Ó, o que não se pode deixar de Hum. comer no restaurante, no Grota Palazese? Olha, como fica mais na região, né, da costa, frutos do mar são muito famosos por lá. Mas eu confesso que assim, eu não pesquisei a fundo. Se quiser me mandar a pergunta no direct, eu procuro saber e te mando, viu? Mas eu acredito que seja massa com frutos do mar. Eita, inspiração boa. É, Ó, Lili Camargo perguntou: Toscana é fácil de se comunicar?
Sim, sim, é tranquilo se comunicar, mas é aquilo que eu disse, aprender pelo menos um pouquinho do italiano, né, as palavrinhas básicas ali e ter o aplicativo de tradução. Em Florença consegue ir no inglês tranquilo, assim, mais tranquilo, mas nas cidades